O anjo do Senhor. O anjo do Senhor apareceu para Moisés como uma sarça que ardia no fogo e não se queimava. O mistério dessa visão é que a sarça representa o anjo do Senhor e a chama de fogo representa o Espírito Santo de Deus. Quando o anjo falou do meio da sarça de fogo, era como se Deus estivesse de frente a frente com Moisés. Isso porque no anjo habitava o Espírito de Deus. Muitos acreditam que Moisés foi um dos homens que viu a face de Deus. Mas a palavra de Deus diz assim: não poderás ver a minha face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Então, Moisés não viu a face de Deus. O que ele viu foi a face do anjo. Mas como o anjo estava repleto do Espírito de Deus, era como se Deus e o anjo fossem um só. Admirado dessa visão, Moisés aproximou-se para vê-la de perto. Mas aquele que habitava na sarça falou: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Não te chegues para cá. Tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Então, Moisés temeu olhar para Deus e não ousou levantar os seus olhos. E Deus disse mais: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Ouvi o seu clamor e desci para livrá-lo. Vem agora, porque eu te enviarei a Faraó, para que tire o meu povo do Egito. Na era dos faraós era costume crer que o faraó era um Deus vivo na terra. Isso porque, segundo as suas tradições, o faraó era um descendente, uma encarnação de um Deus. Então Moisés perguntou para Deus: quem sou eu, para que vá a Faraó e tire o teu povo do Egito? O Senhor, que habitava no meio da sarça de fogo, disse a Moisés: certamente eu serei contigo, vou fazer de ti um Deus sobre Faraó, e teu irmão Arão será o teu profeta. Então, como um Deus, Moisés operou prodígios e milagres na terra do Egito. E como um Deus, Moisés colocava as palavras na boca de Arão, como se Arão fosse o profeta e Moisés o seu Deus. Isso aconteceu porque Moisés não era bem de fala. Ele tinha a boca e a língua pesada. E disse ainda mais o Senhor a Moisés: toma esta vara na tua mão, com ela operarás prodígios. Quando retornares ao Egito, atenta para fazer diante do faraó todas as maravilhas que pus na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração, e ele não deixará o povo ir. Quando Moisés e Arão foram a Faraó, ele pediu um milagre. Então Moisés ordenou que Arão lançasse a sua vara diante de Faraó e dos seus servos, para que ela se tornasse numa serpente. Os magos do Egito também fizeram o mesmo. Tornaram as suas varas em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. A vara de Moisés e a vara de Arão são a mesma vara. Isso porque Deus, aquele que habitava na sarça, disse a Moisés que ele operaria sinais no Egito com aquela vara. O mistério disso é que a vara de Moisés simboliza o anjo de Deus. Sabe por quê? Porque foi o anjo de Deus que desceu contra o Egito e fez do Egito um mar de pragas e sinais. Isso significa que o Espírito de Deus estava na vara, assim como Deus estava em espírito no meio da sarça. Então, a sarça é o anjo que desceu com Moisés do Monte Santo para ferir o Egito e libertar o povo de Deus. O mistério da vara de Arão tragar as varas dos magos do Egito é que as varas dos magos do Egito representam os deuses do Egito, e a vara de Arão representa o nosso Deus que apareceu para Moisés no Monte Santo. No Egito, a serpente era adorada como um Deus, e foi por isso que Moisés fez da sua vara uma serpente, para destruir a serpente de Faraó. Então, quando a vara de Arão tragou as varas dos magos do Egito, significa que o nosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível. E mais, o sentido desse sinal é que Deus ferira o Egito, assim como a vara de Arão feriu a vara dos magos. Nesse caso, a vara de Deus castiga os filhos de Adão que andam na iniquidade, mas liberta e consola o seu povo do tormento,
Porque assim diz o Salmo 23: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A palavra de Deus conta que o coração de Faraó se endureceu e não creu no sinal da vara que se tornou em cobra. Então, Deus enviou 10 pragas sobre o Egito, que são elas: as águas que viraram sangue, as invasões das rãs, a infestação de piolho nos homens e no gado, a infestação das moscas, a morte do gado, as úlceras nos homens e no gado, a chuva de saraiva e fogo, as infestações de gafanhoto. Também houve trevas durante 3 dias, e a última praga foi a morte dos primogênitos de todos os egípcios. O mistério dessas pragas é que elas representam o juízo do Senhor nosso Deus sobre todos os deuses do Egito. O rio Nilo era reverenciado como um deus pelos egípcios, e alguns peixes também. Quando a vara de Deus feriu o rio Nilo, as suas águas se tornaram em sangue e os peixes morreram. O mistério disso é como se o Senhor nosso Deus tivesse ferido de morte os deuses do Egito. E outra forma de ver isso é que não há outro Deus, como aquele Deus que habitava na sarça que não se queimava. E mais, as rãs eram animais sagrados para os egípcios, mas Deus fez delas uma praga para cobrir toda a terra do Egito, morrendo e deixando a terra podre. Isso porque em muitas citações proféticas, as rãs simbolizam espíritos imundos, conhecidos como demônios. Então, a morte das rãs simboliza a fraqueza desses deuses diante do Senhor nosso Deus. E quando Deus criou piolhos do pó da terra e lançou sobre o Egito, os magos de lá não puderam produzir piolhos. Então, o que essa praga nos conta é que só existe um Criador, que é o Senhor nosso Deus. E mais, quando Deus lançou enxames de mosca sobre todo o Egito, lá houve separação entre o povo de Deus e o povo egípcio. Isso porque na casa e na terra que o povo de Deus habitava, não havia enxames de moscas, e o povo de Deus habitava na terra de Gósen. O mistério desses enxames não habitar junto ao povo de Deus significa que, assim como Deus livrou o seu povo das moscas, o Senhor nosso Deus os livrara da opressão e da mão de Faraó. E para reforçar isso, o Senhor enviou a peste para destruir o gado dos egípcios, mas não destruiu o gado do povo de Deus. Isso significa que o livramento do Senhor é perfeito. Nem sequer os bens e as propriedades do seu povo o Senhor deixou para trás. Quando Deus enviou sarnas e úlceras sobre o povo egípcio e sobre todo o seu gado, significava que o povo egípcio era impuro e que todas as suas obras eram abomináveis para Deus. Quando Deus enviou saraiva e fogo para destruir o Egito, somente na terra de Gósen, onde habitava o povo de Deus, não caiu saraiva. O mistério disso é que o nosso Deus é também o Senhor dos céus, e não há outro como Ele para nos livrar da aflição e da perseguição do inimigo. E quando Deus lançou a praga de gafanhotos sobre o Egito, eles comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que a saraiva deixou. E é por isso que essa é considerada uma das piores pragas do Egito. E quando Deus lançou as trevas sobre o Egito durante 3 dias, significava, se Ele quisesse, podia tirar a luz dos homens para sempre. Isso porque o nosso Deus governa tudo, a luz e as trevas foram Ele quem criou, e não há nada que exista que Ele não tenha criado. E quando a última praga foi lançada, os primogênitos dos egípcios morreram. O filho primogênito era o primeiro representante de uma linhagem. Ele assumia a responsabilidade de chefiar e de comandar a sua família. Então, a morte dos primogênitos simbolizava a queda de uma família ou de uma nação. Por isso que os egípcios temeram que a ira de Deus matasse a todos. Então, Faraó lançou para fora das suas terras os filhos de Israel, mas o seu coração se endureceu novamente e ordenou que o seu exército não os deixasse sair do Egito. Mas Moisés abriu o mar vermelho e o povo passou por ele. Mas todo o exército que o perseguia morreu no mar afogado.